Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. E a nossa convidada é a psicóloga Camila Borges, especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo, entre outros assuntos. Obrigada, Camila, bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Você trabalha com manejo comportamental, o que é isso? Bom, manejo de comportamento é literalmente eu ensinar um comportamento apropriado para essa criança. Exemplo. A criança está tendo um comportamento de se beliscar, de bater cabeça, e eu vou ensinar ela que ela não precisa ter esse comportamento para ela conseguir o que ela quer. Eu ensino um comportamento adequado. Então, seria basicamente isso, um manejo de comportamento. Isso independe do nível 1, 2, 3? Bom, aí a questão abre outros viés, né? Quando a gente fala de intervenção precoce, nós falamos sobre tratar essas dificuldades que essa criança tem. Quando eu falo de intervenção precoce, eu não chego no manejo de comportamento. A gente fala que nós trabalhamos com manejo de comportamento porque o outro fez um serviço errado. Mas então, quando chega a criança já se auto-agredindo, auto-lesando, o que você faz? Tá. E aí eu preciso entender o porquê está acontecendo esse comportamento. Ele está se agredindo, se autolesando, por qual motivo? A gente fala que todo comportamento ele tem uma função. E aí eu preciso descobrir qual que é a função desse comportamento para, mediante isso, eu tratar. Mas geralmente eles querem o quê? Se comunicar? Normalmente, sim. É dor, é o quê? Normalmente, a comunicação dessa criança vem através desse comportamento inadequado. É uma forma de ela sinalizar que ela quer algo. Ela quer comer. Muitas das vezes é comer. Ela quer um celular, ela quer a televisão. Então, a forma que ela tem de se comunicar, como ela não consegue se comunicar verbalmente, é através desses comportamentos interferentes, que a gente chama também. Mesmo quando a mãe oferece tudo isso, ela continua, é porque ela já está num nível que não consegue parar, é isso? É porque ela já está no nível que ela sabe que toda vez que ela emitir esse comportamento, ela consegue o que ela quer. O que ela quer. E vocês trabalham como isso? Como mostrar que não é assim? Sempre mostrando um comportamento oposto para essa criança. Então, se ela se joga no chão, eu posso sinalizar ela que quando ela me cutucar, eu vou dar atenção. E ela já entende que se jogar no chão não funciona mais, mas quando ela me cutucar, ela vai conseguir o que ela quer. Teria como dar dica para as mães? A mãe pode fazer isso também? Pode não, deve, né? Deve, porque a gente está muito acostumado a reforçar um comportamento interferente. E quando eu falo em comportamento, quando eu olho para ti, você está fazendo um comportamento inadequado, eu estou reforçando o seu comportamento. Então, esse não é o intuito. Então, a primeira coisa, a mãe ela precisa entender qual que é o antecedente. Essa é uma palavrinha-chave que a gente, analistas do comportamento, sempre falamos. O antecedente. Então, a minha criança, ela se jogou no chão. Por quê? O que aconteceu antes dela se jogar no chão? Então, a mãe precisa ter essa noção do que está ocorrendo para ela conseguir ajudar o filho dela. Ficou claro? Sim, é que às vezes é muita coisa e meu cérebro só vai. É que assim, como é que a mãe... eu fico pensando como mãe, Sim. Como é que você vai sacar o que é naquele momento? É por isso que a gente precisa prestar muita atenção na nossa criança. Então, por exemplo, um exemplo bem claro que eu costumo dar nos cursos. O pai chega do trabalho, vai pro celular e fica no sofá. A criança começa a bater a cabeça. Qual foi o antecedente para essa criança bater a cabeça? Ela quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção, perfeito, essa é a função. Mas qual foi o antecedente para a criança bater a cabeça? O pai ter chegado. E não dá atenção. Exatamente. Então, a forma dessa criança conseguir a atenção do pai vai ser batendo a cabeça. Porque o pai vai parar o que ele tá fazendo e vai dar atenção para ela. Okay. Conseguiu entender? Então, esse é o antecedente. O pai ter chegado e mexido no celular e não ter dado atenção para essa criança. Isso quando é criança. E quando já é adolescente? Aí é pior. Aí é punk. É pior, porque se a gente pensar na questão de força que esse adolescente tem. O ideal é essa criança ela ter uma comunicação alternativa para ela conseguir se comunicar, que é as fichas visuais. E aí a gente vai apresentando para ela, a gente cria essa ficha. A ficha é um desenho. Isso. Tipo, lavar imagens. A mão na torneira. Isso. Só que nessa ficha vai ter coisas do dia a dia. Tá. Aonde, por exemplo, tem um comer, tem um passear, tem tá sentindo dor, várias coisas para essa criança, esse adolescente ir lá apontar, mostrando o que ele quer. Então, você tem que instruir a mãe a fazer as fichas e depois... Isso. Essa questão de montar a ficha, aí a gente precisa da ajuda de um fonoaudiólogo, né? Nós, como analistas do comportamento, nós podemos estar criando, só que a ajuda do fonoaudiólogo é fundamental para isso. Para ele saber o que fazer. Isso, para ele poder direcionar. E aí, até então, para a gente chegar nesse CA, para essa criança usar essa ficha, a gente tem que modelar comportamento, eu tenho que ensinar essa criança. Vários pré-requisitos, né? Eu preciso ensinar essa criança a apontar, eu preciso ensinar essa criança a ter a questão
do rastreamento, porque são várias coisas para que ela não possa se perder. Por exemplo, eu com TDAH, mega agitada, várias coisas na mesa, eu não vou conseguir me concentrar. Então, eu preciso modelar o comportamento dessa criança. E é fácil? Não. Comunicação alternativa é difícil, é bastante difícil. Por isso que é multidisciplinar, né? Precisa de todo mundo. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Não sei o Sim, quê, E babá, babá. bater lá em cima E- o tempo todo. O tempo todo batendo na mesma tecla. Bater é o que mais Porque é uma sofre. coisa muito importante. As crianças, quando ela já está condicionada a ter um comportamento inadequado, ela não quer a ficha. É. Eles jogam a ficha. Eles querem rasgar, eles querem tirar da parede. Eles não querem, porque é mais fácil eu me jogar no chão do que eu ficar lá apontando. E aí, um erro que nós, às vezes, acaba cometendo, a gente reforça. A criança, exemplo, tô iniciando lá com CAA, a criança está apontando e sai um dá. A mãe de entregar de imediato, não. Fala de novo. Fala de novo. Irrita, cara. Ela não vai querer falar. E aí, então, às vezes, é mais fácil eu me jogar no chão, emitir esse comportamento do que ficar lá apontando, sinalizando o que eu quero. Como assim CA? Você está ensinando ela a falar CAK, é isso? Não, o Peraí, CA o que é CA? é a comunicação alternativa aumentativa. Ah, CA, tá? CA. E aí, dentro do CA, as pessoas têm uma outra visão também errônea. Quando a gente está ensinando isso para a criança, a gente não vai ficar muda. Eu estou ensinando para ela as imagens e estou sinalizando, dá mais. Então, eu estou sempre conversando com ela. A gente faz o uso do CA porque é mais fácil para o nosso cérebro lembrar da imagem com o som. Então, eu falo casa. Automaticamente, vocês vão imaginar uma casa. Então, é mais fácil para essa criança. Então, por isso que a gente fala da importância do CA dentro da intervenção, da importância do CA para a gente conseguir diminuir problemas comportamentais. Mas quem trabalha esse CA é você? Inicia com o fonoaudiólogo e toda a equipe começa com fono. pode fazer uso. Uhum. Então, todo mundo tem que estar alinhado na mesma... Exatamente, porque não adianta só eu fazer e você não. Isso. E os pais também. E aí Com chega toda lá na certeza. terapia, Mas é o você- que mais dá trabalho isso, né? Faz na terapia, mas E chega não em faz casa, em casa. não faz. Mas espera, os pais não sabem disso também. Os pais precisam Mas como entrar em eles- terapia. É isso. Os aí pais que tá. precisam Eles têm que participar. estar lá dentro, olhando, observando, aprendendo, perguntando, Exatamente. questionando. Eu acho que o maior erro que nós temos hoje é a criança entrar dentro da sala e trancarem a porta. O pai tem que estar lá fora, lá dentro. Isso é muito comum lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os pais participam das intervenções. Aqui não. Sim, Mas os pais precisam participar. Por sim. que aqui não? Boa. Cultural. Cultura, ego. As pessoas têm medo de mostrar o que elas estão fazendo. Porque a gente tem... Por exemplo, eu estava até conversando contigo que eu tô trabalhando em Manaus, né? Lá em Manaus é uma defasagem muito grande. E aí as pessoas têm medo de ensinar. As pessoas têm muito um ego muito forte de não querer te ensinar a fazer. Porque só ela tem que saber daquilo. E é onde mora o maior erro. E por isso que, infelizmente, o autismo virou um mercado. E lucrativo. Sim. Infelizmente, por conta disso. As pessoas hoje não querem ensinar. Elas querem só pra ela. Não, ela diz, bom, eu paguei um curso super caro, por que eu vou ensinar para a mãe? Por que eu vou ensinar para o meu colega? Não, ele que vai Seu fazer trabalho o curso. deveria ser bom. E aí você tem que ensinar pra mãe pra ela replicar. Sim, isso é A fundamental. função da terapia é isso, né? Você fazer, vai aplicar para daqui a um tempo a pessoa ter a independência dela. Exatamente. Mas não é isso que acontece Não, na agora prática, você falou né? um ponto perfeito. Porque, por exemplo, lá em Manaus, logo que eu iniciei, eu tava conversando com as mães. Olha, eu trabalho para que a criança receba alta. Gente, eu quase fui crucificada. Falei, calma, eu trabalho para isso. Agora, se os outros não trabalham para isso, eu não posso fazer nada. Mas não existe essa palavra alta. Mas é porque ninguém sabe. A pessoa não estuda, não sabe como é que funciona, como é que faz. Não deveria. Mas tem que ter bastante a participação dos pais também, né? Porque É muitas vezes você fundamental. faz uma coisa com o pai, só que aí chega o pai em casa e aí a mãe, a mãe, na verdade, né? A mãe tem, pô, 1 milhão de coisas para fazer. E muitas vezes a criança fica demandando essa atenção o tempo todo. E não consegue, senão não faz comida, não lava roupa, não faz o que tem que fazer. E aí faz o quê? Tá o celularzinho para você, enquanto eu faço as coisas Famoso aqui. cala a boca. Entendeu? E aí acaba tendo isso, né? E Não tem comunicação O que a mãe deveria alternativa. fazer boa, Fábio? O que a mãe deveria fazer? Tipo, você tá lavando louça ou vai preparar a janta, a comida, o que faz para ele se entreter enquanto você não pode dar atenção? Olha, aí é uma pergunta muito boa. O ideal seria a mãe colocar essa criança para ajudá-la.
Porque você, a todo momento, você pode estimular essa criança. Você não precisa de uma sala com mesinha e vários brinquedos caros para ensinar. Não, aqui mesmo. Aqui já é um ambiente que eu conseguiria ensinar qualquer criança. Então, as famílias, elas precisam estar muito abertas a isso, que todo momento é uma oportunidade única de ensino. Mas, de novo, eu como mãe. Rafa é autista e TDAH. TDAH, que a gente acha é preguiçoso, vagal, não está afim de nada. Bom, tudo bem, mas você vai fazer uma coisa, você tem que se preocupar que você não pode dar uma faca, você tem que se preocupar, tipo, se vai se queimar, você vai se preocupar com várias coisas. Então, você já não faz mais a comida. Você fica em cima da pessoa, olhando. Aí eu te pergunto, como que foi a intervenção dele? Porque tudo isso deveria ter sido ensinado na intervenção. Tá, mas intervenção, mas a gente está falando de adultos hoje em dia, que isso aí é novo, é recente. Autismo. Mas mesmo hoje, A deveria ter geração ensinado. dele não tinha nada disso. Isso é verdade. Nada. Ninguém nem sabia o que era autismo. Isso é verdade. Então, você fica, oi, e agora? Para que lado eu corro? Ele faz terapia? Faz agora, faz tudo. Mas antes não tinha nada. Ninguém nem sabia que... Os psiquiatras, os neuros, falavam, gente, eu não sei o que ele tem. Me falava, eu não sei. Eu não sei. Todo mundo estudava, estou estudando. Gente da USP, eu não sei o que ele tem. A geração dele. A intervenção não foi, né, não foi como legal. Deveria, né? Como a estrutura que a gente tem hoje, na verdade, né? Sim. Tem essa questão da comunicação. E você faz o que hoje com isso? Então, hoje nós precisamos ensinar ele. Hoje nós precisamos ensinar o Rafa, porque a gente entra várias outras áreas, né? A questão da terapia ocupacional. A questão do perigo. TO. Ele não tem essa noção do perigo. A questão da faca, do machucado, queimar. Então, por isso que entra a questão de uma intervenção muito bem estruturada para começar a ensinar isso para ele. Porque hoje o Rafa não é mais um adulto de ficar dentro de uma sala. O Rafa, a intervenção dele precisa ser feita em casa. Prática. Exatamente, É prática, no dia a dia. Sim. Essa é a intervenção pro Rafa. No dia a dia, mostrando para ele o que deve e o que não deve ser feito. O Rafa, ele não tem mais idade para ficar lá na mesinha trocando ficha. Sim. Eu até falo, gente, TO, ele não sabe amarrar sapato. Se você vai começar com um bonequinho, não vai dar, não rola. Nada que é de bonequinho. Por exemplo, eu até ia te perguntar, você faz aba e faz TCC. Isso. Por que o TCC não serve para aba, criança? Criança é fácil, você aplica o aba e vai embora. E quando chega na adolescência e adulto? Acabou, só TCC. Né? Não. Mas a aba já não dá mais. Não, a aba a gente pode utilizar em qualquer idade, em qualquer ambiente. Tá? A TCC, a diferença da TCC para a aba é porque a aba ela vai ensinar comportamentos. Tá? Então, por exemplo, hoje o Rafa, ele não sabe atravessar uma rua. Exemplo. Sim, a aba vem e ensina ele a fazer isso. Aí a TCC, ela vem em que sentido? O Rafa é ansioso. Vou trabalhar a ansiedade com o Rafa. Por quê? A TCC, ela trabalha com crenças. O Rafa, ele é ansioso por quê? Agora nós vamos investigar o motivo da ansiedade do Rafa. É a família? É a família que fica reforçando o tempo todo? Ai, você não consegue. Ai, poderia ter feito melhor. E aí, o que a gente vai fazer dentro da TCC? Não, Rafa, você consegue. Nós vamos começar a levantar o ego do Rafa, que ele é capaz. Então, a TCC, ela vem num outro parâmetro. A gente fala que a TCC, a gente trabalha em atendimentos convencionais, questões emocionais. Diferente da aba, que eu entro nas questões comportamentais dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Então, um complementa o outro. Exatamente. Só que, por exemplo, eu atuando com o Rafa, eu iria trabalhar com ele dentro da aba, que eu iria ensinar para ele comportamentos que é relevantes, que a gente agora tem até um protocolo novo, que é essencial para viver. Eu ia ensinar isso pro Rafa. Aí viria uma outra psicóloga, iria trabalhar questões do aqui e agora com o Rafa. Que é isso que a TCC faz. Eu não vou, diferente da psicanálise, que eu vou lá na infância do Rafa para entender. Não, vou trabalhar aqui agora. O que tá dificultando a vida dele? É isso que eu vou trabalhar. Que dica você daria para os pais? Você já deu algumas, aliás. Mas que dica você daria para os pais? Você já deu várias, aliás. Tá, seria dicas voltadas para quê? Para adultos e adolescentes. Por exemplo, eles têm não aceitam o não. Frustração. Entendi. De jeito nenhum. Eu quero, acabou, tem que ser. E aí? Tá. Olha, aí eu, por ser terapeuta infantil, eu gosto muito, nessa base da criança, trabalhar com ela jogos.
Nós temos jogos aí Uno, temos o Lince, e a importância dessa criança ser frustrada. E aí, por isso que eu falo que é tão importante trabalhar com criança, porque a base sempre vem da infância. Eu preciso ensinar essa criança desde pequeno que errar faz parte, que perder faz parte. Hoje nós temos tantos jovens, adolescentes aí com depressão por conta disso. Vou dizer a questão os jovens da minha idade. Os jovens da minha idade, eles não aceitam sofrer bullying. Diferente dos de vocês. Por quê? Não foram frustrados. São pais que fazem tudo pela criança. E não pode. O pai precisa deixar a criança cair, se levantar. Eu vou dizer, a dica é o quê? O pai, ele precisa permitir o filho viver. A gente não pode colocar esse filho numa bolha e ninguém toca. Aí gera essa questão da frustração dessa criança não ouvir o não. E quando você tem essa situação já de adolescente adulto, como que você trabalha isso? Primeiro ponto, vamos pro jogo. Vou ensinar... Game. Vou ensinar essa criança essa questão dele aprender a ouvir o não. Mesmo adolescente? Mesmo adolescente. Mas esses jogos servem para as mães também? Com toda certeza. Comprar e tentar fazer com a criança? Certeza. Com a criança, Amazon com o que filho mais adulto? tem jogos. O Amazon. E o que você indica para adolescente e adulto? Olha, Uno é muito legal para poder jogar com essas crianças. Lince. Deixa eu ver o que mais. Tem um tapa certo. É fácil a mãe aprender isso? Ela tem que Fácil, aprender mana. Nada. Tem lá as instruções ensinando. Facinho. Muito tranquilo para jogar. E assim, são jogos bestas, mas que ensina muito. Mas porque, por exemplo, a capacidade de atenção dele é mínima, acho que 3 segundos. Como é que faz para você prender a atenção? Reforçamento. Ele precisa sentir que tá legal. Que tá dando certo, que tá conseguindo fazer. Exatamente. Se ele sentir que ele tá conseguindo o que ele quer, ele vai se manter engajado. Se a brincadeira tá chata, nenhuma criança fica. Pode ter TDAH, pode não ter TDAH. A criança, ela precisa sentir que tá, opa, tô ganhando dela. E aí a gente vai reforçando. Ixi, tá ganhando de mim, é? Não. E aí a gente vai estimulando essa criança a querer brincar mais, a querer fazer mais. Como é feita a abordagem cognitiva para o jovem? Perfeito. A abordagem TCC, ela é uma técnica que trabalha aí crenças, né, cognitivos e comportamentais. Desde pequeno, vou dizer agora, gente, até chega a ser chato, mas tudo está baseado na nossa infância. Sim. Tudo começa na infância. Tudo começa na infância. Nossos traumas, nossos medos, tudo da infância. Eu preciso entender o porquê essa criança tá frustrado, por que esse adolescente tá frustrado. Vou trazer a questão da frustração pra gente trabalhar. Até porque a TCC, ela vai muito relacionada a questões comportamentais, tipo ansiedade, depressão, pânico e assim por diante. Então, eu preciso entender de onde veio essa crença que você não consegue. De onde veio esse medo? Esse medo surgiu no dia X. Tá, então vamos lá recapitular. Aí a gente fala... Mas você consegue fazer isso com um autista? Era uma coisa que ia perguntar, também, né? Porque é mais difícil essa questão cognitiva, eles né? Eles não lembram, sabe, sei tem lá. essa questão mesmo, essa dificuldade, né? Pelo menos, assim, algo que eu vejo. Tá, né? Assim. Aí a gente vem nessa parte psicológica. Então. A criança que não fala, essa pessoa autista, não verbal, a gente trabalha através do desenho. Não, a que fala, mas ela não sabe. Não. Se você perguntar isso pro Rafa, ele não sabe. É que assim, eu acho que na verdade é um trabalho longo, assim, 1 hora sai. Não é uma coisa que vai ser rápida. Não é uma coisa. Por exemplo, eu vou, assim, né, dar o exemplo. Às vezes eu tô conversando com o Rafa e ele vem, assim, com várias coisas. Você conhece, chip, algumas repetições. Aleatório, e aí, quando né? você vai conversando, aí você entende. Não, porque hoje de manhã eu fui lá no cavalo e o Fernando não tava, por exemplo. O rapaz não tava. E aí gera uma frustração. E aí você já vê em que o comportamento já tá diferente e tudo mais. Esse tipo de coisa, assim, que a gente vê. Mas, claro, se eu falar assim, e aí, Rafa, o que aconteceu hoje de manhã? Fui no cavalo. Ele não vai saber explicar. Ele vai... então, exatamente. Não sei. Só que aí ele vai reclamar que ele vai falar, minha mãe brigou comigo faltou. hoje. Então, entende? É o que eu percebo, por exemplo, como AT do Rafa e tudo mais. Ele não tem essa consciência. Faltou, eu fiquei puto da vida. Ele não tem a fala ainda funcional. Tipo, a causa-consequência. Ele tem a fala funcional. Tem? Tem, 100%. Tem, mas ele não consegue. Só que, por exemplo... Ele não tem essa clareza do que aconteceu. Então ele tem a fala funcional, mas ele ainda não tem a linguagem. Que a linguagem
linguagem é relatar situações. Isso, assim, uns eventos passados. Tá, pô, hoje aconteceu isso, isso, isso. Eu fiquei perfeito. bravo nessa hora, quando eu ouvi tal coisa. Ou algumas vezes ele vai, por exemplo, quando ele foi no médico, que vocês passaram mó canseira. E aí ele, pô, a gente ficou no médico, maior tempão, minha mãe foi lá, falou isso, eu fiquei mais quieto. Às vezes ele capta, mas não é sempre. Entendi. Isso é a nossa dúvida, na Tá, verdade. tá. Dúvida, né, por exemplo. Tá, agora entendi. Abordar esse assunto. Pensando na questão da condição do Rafa, é aquilo que ele falou, não vai ser uma coisa rápida. A gente vai tentando puxar do Rafa e aí ele vai trazendo. Não vai ser tipo assim, olha, em 1 ano eu vou resolver o problema dele. Talvez não. Ou talvez sim. Porque a gente pode estar utilizando estratégias para poder falar, para poder fazer. A intervenção TCC, ela não funciona somente na questão verbal. Eu posso trazer para essa criança através do desenho. Eu posso pedir para o Rafa desenhar. Através do desenho, aí a gente vai um pouco mais a fundo, a gente consegue acessar o inconsciente dele. Que aí ele vai trazer ali os medos dele, a questão da pintura dele. A forma dele pintar é muito grossa, que a gente fala, que é grossa aquela que fica aquela rasura na folha. E através disso a gente vai conseguindo identificar como que tá essas questões, tá? Mas sabe, por exemplo, eu considero que ele tem uma baixa estima. Então, por exemplo, ele não gosta de desenhar. Mas eu, às vezes, depois que eu me toquei, depois de muito tempo, que eu falava, não gosto de desenhar, eu sou péssima com desenho, eu não tenho talento para desenho. Ele fala isso. Eu sou péssima em desenho, eu não gosto de desenhar, não tenho talento. Gente, não é você. Reprodução. Então eu falo, pô, mas a autoestima dele é pinta, péssima, né? mas não é porque ele tem baixa autoestima, porque a gente fica, você não serve, você não consegue nada. Ele pega o que a gente tá falando da gente, e ele pega pra ele. Aí que eu falo, a criança é uma esponja, o adolescente é uma esponja. Se os pais, eles têm esse perfil, normalmente o filho vai trazer o mesmo perfil do pai. Por isso que é importante os pais estarem em terapia também, não só a criança. Porque não adianta a criança estar lá o tempo todo em terapia, só que os pais têm ansiedade, que a ansiedade gera para essa criança, tem depressão, isso gera para essa criança também. Então, a casa em si precisa estar em terapia. E aí, quando a gente fala, no tempo do Rafa não tinha, mas agora a gente tem, orientação parental. Por isso que é tão importante, porque vocês vão aprender a como lidar contigo e automaticamente o Rafa vai aprender a lidar com ele também. Você vai começar a exaltar características que você tem que são legais. O Rafa também vai ver as características dele. Enquanto você não vê as características legais que você não tem, o Rafa também não vai ver dele. Mas a impressão que me dá é que ele copia o que eu falo. É esponja. Mas não é dele. Exato, mas não é dele. Alô, SUS, as mães precisam de terapia. Pra ontem! Pra ontem. As crianças nem se fala, né? Pra ontem. Gente, é família toda. É. Precisa de terapia. Mano. É uma loucura. É aquilo, todo mundo precisa de terapia. É uma Seria um loucura. ambiente ideal, né? Mas não é tão fácil assim, né? Infelizmente. Como é que são as técnicas da TCC Como vocês trabalham? e como é que vocês trabalham a frustração? Perfeito. Dentro da TCC, tem algumas técnicas que são utilizadas. Pensando na questão de frustração, a gente trabalha a questão de registro de pensamentos e emoções. A frustração em si, ela é uma emoção. E aí eu preciso ensinar para essa pessoa, para esse indivíduo, como lidar com ela. O primeiro ponto, ele precisa entender que errar, perder faz parte. Não é um bicho de 7 cabeças, você não vai morrer por conta disso. Feito isso, eu fiz essa questão dele entender esse sentimento, essa emoção, nós vamos fazer uma reestruturação cognitiva. Quais são os momentos que você teve frustração que você não morreu? Esse é um ponto primordial, tá? Porque hoje as pessoas têm a frustração, parece que morreu. E a gente vai ensinar esse indivíduo que não funciona dessa forma. Feito isso, a gente vai fazer exposição. Eu vou começar a colocar esse indivíduo em situações que ele vai ser frustrado. E aí ele vai aprender a lidar na prática. Porque é muito fácil eu falar, olha, faz isso, aquilo. Não, eu preciso que você vivencie. Mas como você vai fazer isso? Colocar ele em situações de frustração? Olha, eu vou trazer um caso. Você quer fazer uma pergunta, mas eu vou legal. trazer um caso. Eu estava atendendo uma adolescente, ela não é atípica, e aí ela estava com transtorno do pânico. Ela não saía de casa. Ela não saía. O primeiro ponto que fui trabalhar com ela foi a questão de entender essas emoções, esses sentimentos. Ok, entendemos que ela tem medo que pegasse ela na rua. Ok. Aí a gente foi para a questão da reestruturação cognitiva. Como que a gente faz isso? Você começa a se imaginar na situação. Feito isso, eu coloquei ela na situação de sair, pelo menos no portão.
E aí, hoje, dentro da aba, a gente fala de desencadeamento. Então, a gente vai criando situações para que ela vai saindo aos poucos de casa. A mesma coisa na frustração. Vamos pensar que essa pessoa tem muito medo. Pensar numa frustração. Me dê exemplos aí, gente, de frustração. Bom, pro Rafa tudo é frustrante. Ai, Rafa! Tudo, né, Rafa? Vamos conversar? Tudo frustra. Precisamos conversar sobre isso. Deixa eu só te falar um exemplo. Nos Estados Unidos, a criança na escola sofre bullying, um atípico, e eles ensinam a fazer capoeira, judô. Legal. Você recomenda? Total. Mas eles não vão ficar mais agressivos? Não, mana. Capoeira, judô e... Como é que chama outro? Jiu-jitsu? Jiu-jitsu, sim. Essa questão de fazer atividades complementares não é que vai ajudar essa pessoa a intensificar Peraí, atípico, um autista. Um autista, independente. Nível 2. Não é uma coisinha leve. Não. Eu vou estar... Energia. Eles têm energia. Muita energia. E como é que eu vou colocar essa energia pra fora? Sim, mas, por exemplo, se você coloca um cara como o Rafa pra fazer boxe... E até que ponto isso é interessante? Numa hora da briga, da raiva, ele não pode querer... Mas aí o Rafa, lá no box, ele sabe o momento, vai ser explicado pra ele. Não sei na hora do... Será, mana? Não sei na hora da treta. Do vamos ver. Isso acontece não só com pessoas atípicas, né? Com todo mundo. Com a pessoa que vai fazer uma luta, né? O mestre vai falar, brigar fora da academia... Não pode. Não pode. Para uma pessoa atípica é a mesma coisa. Só que aí eu acho que a gente tem que direcionar, falar assim, Rafa... Nesse momento, você tá, por exemplo, né? Não só o Rafa, claro, qualquer pessoa típica. Você tá muito nervoso. Esse momento, você pode... se você quer bater, você pode bater num saco de pancada. E não numa pessoa. Não vai ser numa pessoa. Entendeu? Você pode descontar sua raiva num saco de pancada, por exemplo, mas não numa pessoa. Gente, aí você mas vai tudo isso é teórico. Na prática não é assim. Na hora do vamos ver ali do vucu-vucu da briga... Mas a compreensão... Que o cara tá nervoso, que o cara tá... Não vai pensar, exemplo, bate no saco de coisa. Não vai. Vai direto pra pessoa, né? Ele tá com raiva da pessoa, ele vai brigar no saco. Rafa, você faria Bater o isso? saco. Tranquilamente. Tranquilamente. Sou um santo. Muito bem, Rafa. É o santo, Não, mas no caso assim, eu acho que, por exemplo, o Rafa ele tem uma compreensão boa. Do que pode e não pode. Mas não é de se tratar de compreensão, é do momento de raiva. Da fúria. É porque o Rafa, Você por tá exemplo, com raiva, assim, ele vai sabe lá e a soca. consequência que vai dar, por exemplo, se de agredir alguém. Um atípico não pensa assim, eu vou bater e vai acontecer não sei o quê. Ele vai lá e bate, depois dane-se. Por exemplo, se coloca numa luta para aprender mesmo de fato, essa pessoa ela tem que ter uma certa compreensão. Sim. Por exemplo, se a gente coloca, um autista... Não vamos colocar que tem nível um nível 3. de suporte muito... um nível de suporte mais alto e que realmente sabe bater e tudo mais e usa daquilo como uma forma de, por exemplo... de ter acesso ao item que quer, então você não pode colocar ele simplesmente numa luta sem ele ter a capacidade de entender que ele não vai poder fazer isso em qualquer lugar. Porque vai chegar na luta ele já vai querer bater nos outros, só que ali ele vai apanhar também, muito provavelmente, porque ele vai estar numa luta. Né? Dando um exemplo assim, bem raso. Sim. Mas assim, então ali naquele ambiente, ele vai saber, agora é o mas momento ele sabe que eu com posso. os pais ele não vai apanhar. Aí que tá. Isso, exatamente. Então você pode estar dizendo que ele pode fazer isso com os pais. Sim, em casa, na hora da briga, da fúria. Aí, nesse caso, talvez uma intervenção assim, colocar numa luta não vai ser a melhor opção, entendeu? Ele precisa aprender certos comportamentos antes de você ter essa opção. Pensando nessa questão dos pais, a gente trabalha com fichas, né? E aí lá tem uma fichinha de bater, com um X bem grande espalhado pela casa. Então é uma forma dessa criança essa pessoa ter essa compreensão de que não pode. Existem lugares certos. É a mesma coisa de quando uma adolescente... É que vou muito na criança, gente. É tudo criança. Tá se conhecendo o corpo. Ele sabe que ele não pode fazer isso em determinados lugares. É a mesma coisa da luta. A gente vai ensinando que esse tipo de abordagem não pode ser feito em lugares X com pessoas X. Isso pode colocar em outros esportes, desculpa. Colocar em outros esportes. Aí você coloca, por exemplo, o Rafa com um cavalo, natação. Tudo esse tipo de coisa que pode ser... A gente está falando sobre as técnicas de TCC e você falou, me dá um exemplo. A gente falou do exemplo das crianças que começam a fazer judô e tarará. Isso serve como... Qual é a técnica? Eu acho que serve sim, pensando que a criança é uma criança que não gosta de perder. Ela perdeu no judô. E aí, o que a gente vai ensinar para ela? Perder faz parte.
a gente vai perder o tempo todo. Por isso que eu falo que é importante o jogo. A gente tá jogando com ela. E ela tá perdendo. E ela tá perdendo. Nossa, eu lembro, eu tive um atendimento, eu tive até problema com essa mãe. A demanda da criança era não aceitar ser frustrado. Gente, parece que a minha criança interna, ela grita nesse momento, tá? Não, eu vou jogar. E eu vou ganhar. Gente, era eu, a minha criança e a criança lá. As duas crianças. As duas crianças jogando. Não era você. Não era eu, era a minha criança. Gente, e eu ficava fascinada quando eu ganhava. E ele chorava, se batia. Falei, vamos jogar de novo. Vamos ver se você ganha de mim de novo. E aqui, ó. Maravilhoso. A mãe ficou com raiva, porque o filho tava toda hora perdendo, mas ele precisa perder. Como é que ela quer que eu trabalhe a frustração dessa criança sem ensinar ela a perder? Então, sim, super vale nisso. E volto a dizer, gente, a importância do brincar, a importância dos pais participar. Eu acho que, independente de abordagem, os pais precisam ser ativos na intervenção do filho, independente se é com TCC ou se é com ABA. Eu já vi muita mãe, como mãe, os terapeutas falam, pô, as mães têm que participar e tem que aprender a fazer não sei o quê, curso não sei do quê, de aba, sei lá do quê, você muita tem coisa, que estar né? junto. Aí a mãe chega e fala, gente, eu acho que o terapeuta tá ali para fazer aba com meu filho, eu não quero aprender aba, eu tenho 500 milhões de coisas para fazer. Sim. Cara, mas é verdade. A gente falando, dá até falar, gente, que mãe que não quer cuidar do filho. Mas não é. Eu sei, é cansativo. Na real, é extremamente. Entendeu? Eu tô do outro lado. Como mãe, eu vejo o lado da mãe, gente. A gente não dá conta de fazer tudo. Ou a gente faz a aba, faz o curso e cuida lá, como terapeuta, ou eu vou cuidar da casa, do trabalho, ganhar dinheiro, pagar boleto, cuidar dele, aprender a fazer aba. Não dá, gente. Não dá, não. Assim, entendo desse outro lado, só que os pais precisam ter um mínimo de compreensão. Assim, não é que você, por exemplo, que nem dá remédio. Eu sou totalmente contra remédio. Não é que você vai dar remédio a todo custo de qualquer jeito. Mas tem horas que você tem que dar o remédio. Sim. Não Tem jeito situações também. e situações, né? Não tem jeito também. Eu sou totalmente contra. Mas tem horas que você tem que dar o remédio. O que vai fazer? Eu sou contra. Que depende da participação, né? Às vezes não precisa ser, por exemplo, o tempo todo, né? Ali em mas assim, cima, pô, quando exato. acontecer alguma coisa... Você saber como manejar. Isso, exato. Não, isso tá é acontecendo fundamental. isso. Então, quando ele fala tal coisa, você Eu ignora. Isso. Entendeu? Eu queria um curso assim de pronto-socorro pra mãe. Né? Olha, se acontecer, faz assim. Ah, maravilhoso. Mas é pronto-socorro. É bem difícil, viu? Não vai me ensinar aba que eu não vou dar conta, gente. Não vou. Olha, aba não é difícil. E assim, você não precisa saber muito de aba. Você precisa saber os princípios básicos. Sabendo isso, você vai. Tá, vamos fazer isso então. Vamos. Pras Uma mães, um orientação cursinho básico pras parental, mães. cartilha. Eu só preciso que elas aprendam a saber o que é reforço. Não reforça o inadequado. Não olha. Boa. O que são as tarefas terapêuticas? Bom, as tarefas terapêuticas, a gente tem várias, diversas, por sinal. Nós temos as cartas, nós temos a questão da escrita, nós temos a questão... aqui tem um... Carta é o joguinho? Não. Carta é Não. mostrar o desenho, lavar a mão na pia. Não. O que é a Esta aí carta? é TCC. Na TCC são isso é cartas aba. de situações. Então, por exemplo, tem lá uma situação, você triste. Aí você precisa relatar pra mim, psicóloga, o que você sente ao ver isso. E aí, isso é te colocar na situação. E é pra ele reconhecer quando tá triste, quando tá feliz, tarará. Isso. Mas através de situações, né? Não através de, por exemplo, Não uma da imagem carinha. de uma criança chorando, né? É diferente isso. Por exemplo, eu vou trazer pra ele, Rafa, a carta aqui de uma pessoa chorando. O que isso te remete? O que você lembra com isso? E aí ele vai me Tá. trazendo. Então é uma figura mesmo, né? Como nesse assim? caso, O que, né? que ele lembra que tá vendo uma pessoa chorando? Não lembra nada, ué. Tá vendo a pessoa chorar. Olha meu AT aqui, meu TDAH e meu autismo aqui, ó, funcionando a todo vapor. Não. Essa questão da carta em si, porque eu preciso... Você lembra que eu preciso trabalhar com ele a queixa? Que ele tem a frustração? Sim. Quando eu mostrar essa carta pra ele, automaticamente o cérebro dele vai fazer o quê? Ah, vai lembrar. Exatamente. Aí tá o fio da meada. Então você trabalha com cartas e o que mais você falou? Temos diversos A tipos de TCC estímulos aí trabalha na com TCC. cartas? Cartas, escrita. A escrita também é muito boa. E quando não é alfabetizado? É bem difícil a gente não ter um alfabetizado, né? Temos Mas... Sério? Rafa, não é? Não, ele é letrado, ele reconhece todo o alfabeto. Aliás, ele é alfabetizado, mas não é letrado. Ele não consegue juntar as letras. Tipo assim, o nome dele, coisa básica, beleza. Mas
É porque, né, o Rafa tem questões com a atenção, questão Ele tem da várias visão, coisas, então, né? assim, Ele tem algumas coisas 10% de dificultam. visão Isso. só. E pra você ter ideia, com 5 anos de idade, ele na escola, na sala de aula, ele sentava no fundão, porque ele era o mais alto da escola. Oh, Ele meu odeia Deus. escola. Você não fala em escola pra ele, que ele foge. Passa batido. Passa batido. Mas ele não sabia que ele não enxergava. E eu também não. Porque ele teve tanto problema. De manhã ele estava com gripe, de noite era pneumonia, já estava internado. Então era assim, uma luta pela sobrevivência. Então foi passando a questão visual e várias outras questões. Depois, quando ele foi crescendo, a gente falou, nossa, você não sabia que ele não enxerga. Não sabia que tem isso, não sabia que tem aquilo. Não sabia... Pensando na questão do Rafa em si, como essa questão dele não ter escrita, a gente pode trazer muito brincar simbólico. Bonecos. Que são esses bonecos? Bonecos terapêuticos. Literalmente. É escrito? É uma... Não, bonecos. Tem bonecos de dedoche. Tem bonecos de velcro. Velcro. Então, tem diversos tipos. Assim, a TCC em si, ela é um leque muito amplo. Aonde eu vou ver a necessidade desse indivíduo. Mediante a isso, eu vou adaptar para que ele possa conseguir trabalhar a queixa dele. Então, por exemplo, no caso do Rafa, a gente vai pensando em diversas situações. Como a questão dos jogos terapêuticos, da família terapêutica. Pra gente poder trabalhar essa questão, por exemplo, ele tem aversão à escola. Vamos trabalhar essa aversão dele à escola. Sim, mas porque ele não enxergava, né? Muito natural essa aversão. Sim, né? É até esperado, né, Rafa? Sim. Claro. Demais até. Oh, meu Deus. Mas, então, são as técnicas que a gente está falando, não, as tarefas terapêuticas. Isso, temos tarefas, temos diversos tipos aí que nós Você podemos sabe utilizar. que ele fez todos os tipos de terapia quando ele era pequeno. Com 6 anos, até psicanálise eu botei, porque eu já não sabia mais o que fazer. E aí a psicóloga lá falou assim, botou um monte de coisa ali, letra. Falei, como assim? Você sabe, você reconhece todo o alfabeto. Por que você não junta as letras? Aí ele virou, porque eu não consigo juntar meu pai e minha mãe. 6 anos. Ou seja, já Acabou, não conseguiu né? Acabou. juntar o documento. Acabou. E aí, a única coisa que deu certo para ele foi TCC. Mas a psicóloga trabalhava uma coisa de otimismo. Ele saía de lá tão feliz, que ele desenhava, ele pintava, autoestima, lá, subia. Foi maravilhoso. A única coisa que deu certo para ele na vida foi TCC. Então, eu entendia que a TCC era uma terapia muito positivista. Não. Não? Não. Da onde vem essa positividade toda dele? Olha, com a TCC? Essa questão pode ser muito do profissional em si também, tá? É. Porque a gente pode ter profissionais que, tipo, tranquilo. Mas tem outros profissionais Tranquilo que... como? Da mesma forma que você entra, você sai. Ah. Entende? Mas tem aquele outro profissional que te engaja a você querer fazer mais. Que tá ali contigo participando e tudo. Então, não vou dizer que é a TCC em si que deixava o Rafa assim. Mas sim a profissional. Porque talvez hoje você pegue uma outra profissional TCC que não faça a mesma coisa que fez lá. Entendi. Entendeu? Entendi. Vai muito de profissional também. Uma coisa muito importante, que independente da abordagem, o profissional ele precisa dar match com o paciente. Eu preciso me vincular muito bem ao paciente para ter um resultado bacana. Precisa ter empatia, gostar. Vínculo. Vínculo. Como é que a TCC trabalha o medo? Bom, medo. Lembra lá que eu falei sobre as emoções? Precisamos entender essas emoções. Entendeu? Agora vamos fazer a questão da reestruturação. Vamos imaginar você com medo. Vamos supor, a minha paciente em si tinha transtorno do pânico. Vamos se colocar na situação e depois vamos fazer a questão dela ter a vivência, né? Mas o medo, por exemplo, surgiu do quê? Do pânico? O medo dela era de ser roubada. Mas ela tinha sido roubada ou tinha visto Não. alguma coisa nesse sentido? Aí Do nada. Já vê, né? Vê que você também vê na televisão o tempo todo, não sei o que. Não precisa nem ter acontecido, né? É o tempo todo a televisão A gente passando esse tipo de tem situação. bastante Isso contato, pode causar né? pânico na pessoa? Com toda a certeza do mundo. Só de olhar na TV? Mana, o tanto de situação que acontece nesse São Paulo. Caraca. Bom, a gente trabalha com a questão da reestruturação cognitiva, a gente trabalha com a questão de colocar esse indivíduo dentro da situação. A gente trabalha também nessa questão de habilidades sociais. Por exemplo, o medo em si, ele vem causado aí em questão de ansiedade e transtorno do pânico. Então, eu preciso colocar essa pessoa para vivenciar a situação. E como você fez isso? Como é que você trabalhou isso? Por exemplo, pânico dela porque tinha visto na televisão. Sim, perfeito.
com ela, a gente foi entender primeiro essas emoções. Tá. Como que ela sentia e assim diante. Ok, ela entendeu. Feito isso, vamos fazer agora o exercício de você se imaginar na situação. Lembrando que você está na situação, mas está tudo bem. Tá? Você não está sozinha. Esse é o primeiro ponto. E aí você começa a se falar. Isso é uma coisa muito importante. Dentro da TCC a gente Você faz. não está sozinha porque você está com um terapeuta te orientando, Não, é isso? não, Como não. assim não está sozinha? Você se imagina na situação e aí Tipo, pensa. sendo assaltado, Não. no caso da menina. Não, calma, deixa eu finalizar a TCC. Olha, ansiedade, TDAH. O TDAH socorro, grita, meu Deus do berra céu. aqui, Ela vai fechar os olhos, se imaginar na situação ali que causa medo, que gera um medo pra ela. Ponto. Só que enquanto ela tá de olhos fechados, eu vou direcionando ela às situações. E ali eu vou sinalizando pra ela que ela tá segura. Ela não está sozinha. E aí ela vai começando a ter confiança. Feito isso, aí agora a gente vai para a parte de colocar ela na situação agora, vivenciar. Aí o primeiro, porque ela não saía de casa, essa paciente. Então, eu fui com ela na videochamada, tá? Nessa época, período de pandemia. Na videochamada, eu acompanhava ela até o portão. Ela ia até o portão e voltava. Eu não fazia ela ficar muito tempo ali. Ela ia aos poucos. E aos poucos eu vou levando ela até a situação. Que hoje, graças a Deus, hoje ela sai e tem vida social normal. É uma espécie de ressignificar, não? A gente ressignifica sim. Ressignifica. Sim. Legal. Podemos dizer que sim. Legal. É muito legal o trabalho da TCC em si, viu? Muito bacana. Eu gosto. O que a TCC trabalha no autismo? A TCC trabalha muitas questões dentro do autismo, né? A gente pode falar aí dessa questão da ansiedade, que uma pessoa atípica, ela é ansiosa. Por quê? Porque ansiedade é medo, né? Medo do amanhã. Do que vai acontecer, do futuro. Exatamente, exatamente. Vamos pensar... Rafa, você sabe o que vai acontecer amanhã contigo? Não. Pois é, isso é uma ansiedade. Isso gera ansiedade. Isso gera, por exemplo, vai amanhã Ué, pra mas clínica. ninguém sabe o que vai Aí- acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer Eu sei amanhã. eu sei o que vai acontecer amanhã no Eu meu não dia. sei. Entre aspas, né? A gente tem uma previsibilidade. Ok. Ele já O que não eu tem. vou fazer amanhã é... Exatamente. Tá. Por isso que eu falo com os pais sempre de rotina visual. Então, falar pra eles amanhã o que vai ser. Vamos pra escola, vamos não sei aonde, vai no Isso, tem que A supermercado. gente tem a rotina. Verdade. Não sei se vocês já viram aquele quadro de rotina. Sim. Então, ali eu vou estar especificando tudo pra ele o que vai acontecer. Ah, tem que fazer um quadro. Tem um quadro. Só falar não adianta. Não, porque lembra que o cérebro precisa gravar? Depende. Vai ter pacientes que realmente vão conseguir lembrar só você Visualizar. falando. Mas o Ou visualizar é bem melhor. Isso, pra... Então, é importante toda mãe, isso é dica para as mães, todo dia fala, olha, amanhã você vai no judô, não sei aonde, Sim, vai fazer sim. terapia com a Camila, vai chegar o Fábio AT. Vai ficar contigo até tal horário, depois você vai vocês tomar vão banho. até o shopping, vamos não sei aonde, blá, blá, blá. Isso. Mas a gente sabe o que vai acontecer, como é que eu vou falar isso pra eles? Depois não acontece isso, e aí? Sim, é Mas aí, exatamente isso. aí entra essa questão, porque a gente tem muita criança rígida. É. Rigidez cognitiva. É. E aí, quando acontece essa quebra, é quando a gente vai começar a trabalhar com ele. A frustração. A TCC trabalha com TDAH e o que ela faz? Sim, trabalhamos sim. O TDAH, primeiro ponto, trabalhar a atenção dele, né? O nível de atenção dessa criança, desse indivíduo, é muito baixa. E aí, quanto a TCC e quanto a aba, nós trabalhamos. E o primeiro ponto é trabalhar essa atenção. Porque não tem como eu querer que essa pessoa foque em algo se o tempo dela é muito limitado. Então, o primeiro ponto, trabalhar a atenção. Como eu trabalho a atenção, o tempo dela de espera. Como que é isso? Mano, eu vou sempre voltar pro jogo. Vamos jogar com essa criança, com esse indivíduo. A gente precisa jogar. Porque através do jogo a gente consegue ensinar muita coisa. Muita coisa. Quanto tempo leva, em média, para TCC começar a dar resultado? Olha, essa é uma pergunta que acho que vocês estão acostumados já a ouvir de profissionais. Depende. Cada caso é um Claro, caso. sem dúvida. E aí depende muito. Mas de modo geral. Porque ela é mais rápida que as outras. Não necessariamente. Pensando que eu estou lidando com um indivíduo que é autista, às vezes não tem baixa compreensão, às vezes ela vai demorar um pouco mais. Por exemplo, até para esse indivíduo sinalizar o que ele está sentindo, então demora. Então a gente vai colocar em média 2 anos. Depende muito. Mas pode continuar também, né? Assim, Sim, porque tá não sempre trabalhando existe. agora, Exatamente. né? O Sempre tem presente, né? alguma coisa ali para ser trabalhado. Então é ad eterno. vai sempre. Podemos dizer que a terapia é pro resto da vida. Todas?
No Não. caso do autista? Não. Se o autista ele chegou dentro do nível esperado do desenvolvimento, recebe alta. Agora, diferente da TCC, que é a questão psicológica, aí ela se mantém. Ela pode se E manter se ele ela pode quiser ou não. progredir. Com a Olha, TCC. não. Não. Não vejo a questão da TCC progredir, porque eu vou estar trabalhando com a questão do seu cognitivo. Não é comportamento. Agora, por exemplo, se você começar a faltar, se você começar a não comparecer à terapia, aí sim você pode dar uma regredida. Regredir. Agora, se você tá fazendo ali semanalmente bonitinho, você vai. A partir de que idade e que casos deve-se procurar a TCC? Tá, a gente tem casos aí de criança a partir de 2 anos de idade, porque a TCC em si, ela não fica só focada na fala, a gente trabalha o brincar, tá? O lúdico. Mesmo quando é adulto, adolescente, tudo. Tudo. Não existe idade para qual tipo de estratégia você vai utilizar. É mediante a sua demanda. Mas se for um adulto típico, também é isso? A TCC faz isso? Faz. É sério? Faz sim. Olha. A TCC ela é bem ampla e a TCC ela consegue nos dar mais respaldo do que a própria psicanálise. Sim. Então que legal. não tem uma idade assim X. E em que caso se deve procurar TCC? Olha, ansiedade, que a gente vê aí que as pessoas extremamente ansiosas. Como é que você trabalha com jogo? A ansiedade, o primeiro ponto eu preciso entender de onde que ela vem. Qual que é a fonte da sua ansiedade? Medo, baixa estima. Tá. Não, perfeito. Medo, baixa estima, mas quem tem na casa a ansiedade? Ué, mas você não tem que se pautar em si? Você vai se pautar na mãe, no pai? Não, gente. Sim, amor. Autista. Sim, amor. Porque a sua ansiedade passa pra mim. Se você é aquela pessoa que fica o tempo todo correndo pra lá e pra cá, eu sou uma esponja. O que eu vou fazer? Vai ficar pra lá e pra cá. Aí não adianta eu trabalhar aqui e não trabalhar a raiz. A raiz é quem? Os pais. Paz. Então tá tudo muito interligado. Por isso que é tão importante a participação desses pais. Os pais precisam ser ativos, independente da abordagem que está sendo trabalhado com essa criança. Terapia é vida, resumindo. Terapia é tudo na vida. Queria que você contasse um caso de sucesso, fora esse aí que você já falou da menina. Olha, agora eu tô pensando aqui em casos, tá? Tem um caso de uma criança, ele tem 7 anos hoje, diagnosticado com autismo, TDAH. A maior questão dele, ele não estava conseguindo lidar com as emoções. Por conta que... Acho que ele pegou bem aquela fase que saiu o filme Divertidamente, e aí tudo pra ele era tristeza, tristeza, tristeza. Aí a gente vai pensar, tá, como que é essa casa? A gente vai ter que sempre bater. Como que é essa casa? Ele fica só com a mãe, o pai só viaja. E ele não estava conseguindo organizar na cabeça dele o lugar de cada emoção. E aí foi onde a gente iniciou com a estratégia de reestruturação cognitiva. Entramos com cartas. Mas o pai tá junto até hoje. O pai tá junto com a mãe, só que ele trabalha viajando. Esse era um caso que é mais tranquilo, porque o pai estava junto com a mãe, é só questão de trabalho mesmo. E aí o intuito ali foi poder ensinar a criança aonde ficava cada emoções. Que cada situação, ele estava com a saudade do pai, ele remetia à tristeza. Ele estava com fome, remetia à tristeza, e não era isso. Então a gente conseguiu reestruturar o cognitivo dele e explicar para ele o que é cada emoção e qual situação as emoções entravam. Hoje, graças a Deus, ele tá bem. Ele já consegue lidar melhor com as suas emoções. A gente não teve mais episódio de comportamento inadequado, de choro, porque era choro. Com 7 anos? 7 anos. Ele é verbal, né? Então fica mais fácil. Segue você, mãe. Segue você que passou aqui o horário. Então? E aí, Falta então, 5, pô. a gente Tranquilo, conseguiu trabalhar com ele. E ele conseguiu entender as emoções, onde cada lugar, cada cantinho, cada emoção precisa ficar. Ok, gente, deixa eu te falar alguma coisa importante? Ai, são tantas coisas que a gente falou. Não, acho que não. Assim, o basicão foi. Foi. Conseguimos fazer o resumão de quase tudo. Resumão de quase tudo. Ok, nossos agradecimentos à psicóloga especialista em ABA e terapia cognitivo-comportamental, Camila Borges. Só queria saber uma coisa. Como foi Manaus? Como que é lá o caos no autismo, nas clínicas, no tratamento, em tudo? É Porque complicado. aqui em São Paulo já é caótico, imagina fora de São Paulo. Né? Lá é 2. Porque falta informação, falta tudo.
Olha, lá tudo que eu falava era mentira, tá? Ninguém acredita. Ninguém acreditava. Mas por que eles acham? Porque não tem informação. Não falta informação. Não tem informação, não tem profissional, é muito difícil. Nem informação e nem formação. Exatamente. E aí, tem donos de clínicas que querem só o seu dinheiro e mas vai. aqui em São Paulo também é assim. Isso é do ser humano. Mas só que lá é pior, porque lá não tem uma imagino. clínica pra eu falar assim, essa clínica é boa, vai. Não tem. Ok. A analista do comportamento, lá só tem 2 pessoas formadas. Então, pensa. Nesse espaço onde eu trabalho, tem 3.000 crianças diagnosticadas com autismo. Então, a gente precisa trazer pessoas de fora, pessoas do Pará, para poder atuar lá, porque lá não tem ninguém. Então, lá é uma escassez muito grande, uma necessidade muito grande e bem difícil. Como é que você está trabalhando lá? Conseguindo algum sucesso? Sim, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, a gente está conseguindo. Os pais estão entendendo. Tenho feito bastante essa questão de treinamento. E jogos. Muitos jogos! A Amazon, olha aqui, um cachê. Patrocina! Patrocina nós com jogos. Estrela, Sim, pelo amor de Deus! Mas você indica os jogos para as mães? Pra Com todo toda a mundo, certeza pros do mundo. profissionais? Com toda a certeza do mundo. Nas supervisões, eu já vou sinalizando para os ATs. Olha, tem um momento da supervisão que a gente abre o Amazon. E vamos lá, Pega isso aqui, tá em promoção, pede pros pais comprar. Mas cada jogo você trabalha alguma coisa ou não? Um jogo eu consigo trabalhar muitas coisas. Ah, ok. Isso ajuda bastante. O problema é que o jogo, ele enjoa. Chega um momento que a criança não quer mais. E você precisa ver o que você quer trabalhar, o que você precisa trabalhar também. Qual que é o foco? Para determinar Escolher, determinado exatamente. jogo. Exatamente. Então, quanto tempo você está nessa clínica em Manaus? Fez um ano que eu tô lá. E tá dando um resultado? Graças a Deus, mano. Graças a Deus. Tá viajando bastante, hein? Tô, viu, Rafa? Tô. Ok, então, nossos agradecimentos. Muito obrigada. A gente vai obrigado. pedindo para você deixar os contatos e mídias sociais para as pessoas interessadas. Pode deixar. Fala o meu arroba? Sim. Meu arroba camilaborges.psico. Camila com K? Camila com K. .psico? .psico. Só o WhatsApp? Só o Insta? Só o Insta. Ok. Ok, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigadão, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Bora.